Bom dia, meus queridos, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Essa manhã de sábado, eu cumprimento a todos vocês, já desejando um feliz sábado, muito abençoado. E hoje nós estamos começando a nossa lição de número 8 desse nosso trimestre, que nós estamos estudando. A nossa lição desta semana vai falar sobre o sábado e o fim. E você, especialmente, é o meu convidado, é a minha convidada, para nós podermos estudar esta tão importante lição e vamos ver o sábado e o fim. Certamente será uma lição importantíssima, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, há muitos que pronuncia em ser cristão, ter conhecimento dos evangelhos de Cristo Jesus e tê-lo aceitado como Salvador. Porém, a observância do sábado como o quarto mandamento da lei de Deus, isso não é observado por muitos cristãos. E o objetivo do estudo que nós vamos ter esta semana, da nossa lição, é o aprendizado sobre a importância do sábado, da observância do sábado, no fim, nos dias finais que nós estamos vivendo, ok? Muito bem, queridos, seja muito bem-vindo, tá? Deus te abençoe ricamente para que você e eu, ao estarmos juntos estudando esta lição tão importante desta semana, que nós possamos crescer em graça e conhecimento ainda mais da palavra de Deus. E essa é a vontade de Deus para mim e para você, tá? Convido você a orar neste momento comigo. Nós vamos começar o nosso estudo com oração, tá? Sempre é importante orarmos antes de começar o estudo, pedindo a Deus para que o seu bom e santo Espírito nos ensinem. Vamos orar. Deus amado, nosso Pai Celestial, grandioso Senhor, nós estamos contentes e felizes porque nós estamos aprendendo cada vez mais que nós estudamos a Tua Palavra. E o Teu bom Espírito é o nosso professor. A Ele nós invocamos neste momento para que continue conosco nesta sala, nos abençoando no aprendizado destas lições que nós abrimos a Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, e dela, Senhor, nós recebemos o conhecimento de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, eu peço estas bênçãos para mim e para os meus irmãos. Amém. Muito bem, queridos, o sábado e o fim. O capítulo 3 de Efésios, verso 8 e 9, diz assim: olha, embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e estabelecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foram mantidos ocultos em Deus que criou todas as coisas. Aqui Paulo, depois da sua conversão, depois que ele tem um encontro com Jesus, Paulo aceita a Cristo Jesus como seu Salvador e o chamado para uma missão. Paulo, ele está dizendo assim, olha, eu sou o menor dos menores daqueles que foram chamados. Veja, queridos, como Paulo, ele reconhece a sua pequenez, a sua incapacidade, a sua fraqueza, mas ele diz que foi chamado por Deus. E Deus também nos chamou
Deus chamou a mim, chamou a você para uma missão importante, tá? Talvez você e eu, né, podemos olhar para nós e vermos que nós somos incapazes, nós somos pequenos para uma missão tão importante como esta, que é anunciar as coisas eternas. É por isso que Paulo ele reconhece que ele é muito pequeno, né? Ele diz assim: eu sou menor do que os menores daqueles que foram chamados. Só que Deus, queridos, ele não olha para nós como capacitados ou prontos para uma missão, mas ele olha para nós, embora com uma condição que nós estamos de incapazes, mas Deus nos capacite para tal obra que ele nos chama, tá? Por isso não devemos nunca rejeitar nenhum chamado de Deus. Paulo aqui, queridos, ele está dizendo que ele foi chamado por Deus, tá, para levar a anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Quais são as insondáveis riquezas de Cristo? A salvação que há somente por meio de Cristo Jesus. Não existe, queridos, riquezas, coisas valorosas que sobrepõem a tamanha riqueza que é a nossa redenção, a nossa salvação por meio do sacrifício expiatório de Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz que ele foi chamado para anunciar estas riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que o criou todas as coisas. Então Paulo está dizendo, olha, essa salvação, esta redenção era um mistério que anteriormente, né, ele estava oculto em Deus, né? Ou seja, aqui Paulo está dizendo, queridos, que a salvação era um mistério e não era conhecido nem pelos anjos, nem pelos próprios demônios, e nem tampouco por nenhum dos mundos, os mundos criados com seres inteligentes, mas que não pecaram. Eles não conheciam o plano da salvação. E Deus já havia estabelecido o plano na sua mente, o plano para nos salvar, né? Antes de tudo ser feito, antes desse mundo, antes de eu e você sermos criados, o ser humano ser criado. Deus já tinha esse plano, por isso que Paulo diz que era um mistério que estava em Deus, não havia sido ainda anunciado e estabelecido. O plano da salvação, na verdade, só foi apresentado, queridos, lá no Éden, quando Adão e Eva pecou e eles fugiram e esconderam da presença de Deus, e Deus o procurou, Deus o trouxe eles e ele apresentou o plano da salvação. Lá em Gênesis 3,15 nós conhecemos ali Deus conversando com Adão e Eva e apresentando ali o plano redentivo, o plano da salvação. Antes disso não era conhecido por ninguém, né? É por isso que Paulo disse, eu fui chamado para anunciar estas grandiosas riquezas, essas belas riquezas. Não tem nada, queridos, mais belo e rico do que sabermos que em Cristo Jesus nós somos salvos, nós estamos salvos da condenação dos nossos pecados, ok? Muito bem. A essência da dignidade do ser humano é uma origem comum. O fato de termos sido criados por Deus de maneira única valoriza cada indivíduo. O feto no ventre da mãe, o adolescente tetraplégico, né? O jovem adulto com síndrome, a avó afligida pelo Alzheimer,
tem imenso valor, para Deus, o Pai de cada um de nós. Então, queridos, aqui nós podemos ver que nós, como seres humanos, originados, criados por Deus, conforme a sua imagem e a sua semelhança, quando nós encontramos ali no capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, nós podemos, queridos, ver que aos olhos de Deus não tem ninguém capaz ou indigno de ser salvo, mas todos somos amados por Deus, tá? Não importa se é uma pessoa que tem alguma deficiência física, tá? Embora esses nossos queridos, esses nossos irmãos têm muitas resistências e dificuldades, né, muitas vezes, mas aos olhos de Deus todos nós somos iguais, tá? Todos nós fomos criados por Deus. Então, queridos, o nosso chamado, como diz aqui o apóstolo São Paulo, o nosso chamado por Deus para anunciar essas tão belas mensagens, para anunciar a maior de todas as riquezas, que é a nossa redenção por meio de Cristo Jesus, ela precisa atingir a todos os seres humanos, todos, tá? Nós não podemos de forma nenhuma, de nenhuma maneira excluir alguém ou achar que alguém é incapaz, é indigno, não tem direito, não pode ser salvo. Nós não temos esse direito de olhar para uma pessoa, por mais que ela esteja envolvida no pecado, por mais que ela esteja longe de Deus, queridos, mas nós não temos de forma nenhuma o direito, tá, de olhar para esta pessoa e elaborar um pré-julgamento, em nem nos aproximarmos dela ou fazemos questão de afastar dela, em achar que esta pessoa ela não pode nem tem o direito do reino de Deus. Quem somos nós? Pois Cristo Jesus, ele morreu por todos. Ele morreu para salvar a todos. E o nosso chamado é para levar esta mensagem, este evangelho, apresentando Jesus Cristo como o único meio para a nossa redenção, queridos, é exatamente para todos, tá? É a lição desta semana, pode ter certeza que ela vai trazer para nós um aprendizado jamais visto. Um aprendizado, queridos, que, quem sabe, por mais que nós temos estudado a Bíblia, mas não temos uma compreensão importante destas lições que nós vamos estudar esta semana. Por esta razão, fica aqui o meu convite a você para não faltar na sala de jeito nenhum. E além de tudo, queridos, anuncie, ajude, compartilhe, manda para outras pessoas também. Vamos juntos dar a oportunidade. Jesus nos chamou para uma missão especial, que é levar esta mensagem do Evangelho eterno, para todas as pessoas, tá? Nossa herança é compartilhada, pertencemos à mesma família, somos irmãos e irmãs feitos, formados e moldados pelo mesmo Deus. A criação proporciona verdadeiro sentido de valor, né, de valor próprio. Então, queridos, a nossa herança, ela é compartilhada. Ela não é só para mim. Ela não é só para você. Ela precisa ser compartilhada. Precisa ser enviada para outros. Esse evangelho precisa atingir a todas as pessoas, de todos os níveis, tá?
precisa atingir a todos. Pertencemos à mesma família. Nós somos uma irmandade no mundo inteiro, tá? Somos irmãos e irmãs feitos, formados e moldados pelo mesmo Deus. Então nós somos irmãos, queridos, pela criação e pela redenção, tá? A criação proporciona verdadeiro senso de valor próprio. Tá? Então, nós aqui podemos entender através desta nossa lição, nesse momento que nós estamos estudando e as lições posteriores, que ainda iremos estudar, de que realmente nós somos, queridos, uma comunidade mundial de irmãos e de irmãs que foram feitos, formados, moldados pelo mesmo Deus. Deus é o nosso Pai. Tá? A criação, ela proporciona um verdadeiro senso de valor próprio. Então, quando você olha para você e você sabe que realmente você foi criado por Deus e que você é a imagem e a semelhança de Deus, isso lhe traz a você, traz para nós, um senso grandioso de valor, em nos valorizar, em saber que nós não somos qualquer coisa. Nós não estamos aqui por acaso, mas nós somos originados, criados pelo nosso grande Deus. Então, queridos, que Deus nos abençoe ricamente nesta manhã, através desse estudo importante desta lição. Que nós possamos enriquecer a nossa mente, a nossa compreensão com a mensagem, com esta mensagem, tá? Que traz para nós o senso do nosso valor e da nossa importância para com Deus. Que Deus te abençoe, fique com Deus e que você realmente tenha um ótimo, abençoado dia, um ótimo sábado, tá? E até a nossa próxima lição. Se Deus quiser, com a graça de Deus, estaremos juntos mais uma vez. Tá? Meu abraço a todos e até logo.